a palavra de Deus nessa noite, Efésios capítulo 5, verso 20. Quero dividir o sermão nessa noite em duas partes, falar sobre gratidão. Diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 5, verso 20: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que todos nós já temos experiências bem vividas, e a vida ela é uma combinação de alegrias e tristezas, sorrisos, choros, saúde, enfermidade. Aí nós avançamos e recuamos, mas essas circunstâncias, nós como cristãos, as circunstâncias elas não podem ditar a nossa vida. As pessoas elas não devem roubar a nossa alegria. As coisas, o ter, eles não podem ser o eixo da nossa vida e nem da nossa alegria. Agora, final de ano, nós estamos vivendo aquele auê, né? As pessoas elas têm muita fé nessa hora. Mas fé no quê? Fé em ganhar os 600 milhões da Mega Sena. As pessoas elas pensam que se elas ganhassem os 600 milhões da Mega Sena, elas seriam felizes. Isso é engano. Isso é só dinheiro. Só dinheiro. O dinheiro ele não resolve o problema do homem. É evidente que ele é necessário, ele é bom para nós, claro que sim. Mas ele não resolve o problema. Ele não traz a alegria suficiente e plena que Cristo pode nos dar. Então, as coisas, elas não podem ser o eixo, né, da nossa vida. Nós não podemos nos mover por coisas. Algumas coisas que nós temos que aprender aqui neste versículo. Paulo, né, ele fala aos Éfesos e ele diz que nós precisamos sempre dar graças. Ele não está abrindo algo opcional aqui. Ele não está dizendo assim, olha, se vocês quiserem, vocês dão graças. Se vocês quiserem, vocês podem ser pessoas gratas. Não, ele está dizendo que dar graças é uma ordenança divina. Dar graças não é uma opção para nós. Nós que somos pessoas cheias do Espírito Santo, como vai dizer Efésios 5,18, né? Nós precisamos ter um coração cheio de gratidão e os nossos lábios, eles precisam transbordar essa graça. Então, se a ingratidão ela é uma marca presente na sociedade que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que as nossas ações de graças elas devem ser a nossa marca. Nós precisamos ser gratos em tudo. Lembre-se de quem foi Jó, lembre-se de quem foi Paulo, homens cheios do Espírito Santo, homens regenerados. E Paulo ele dizia: eu estou contente, eu sei estar contente em todas as situações. Então, nós devemos ser gratos pelo quê? Só enumerar algumas coisas. Nós precisamos ser gratos pelo privilégio de nós termos uma família, nós temos uma igreja fiel, bíblica, que prega a palavra da verdade. Nós precisamos ser gratos por termos amigos. E muito mais nós devemos ser gratos porque nós pertencemos à família de Cristo. Um dia o Evangelho nos alcançou, um dia nós somos alcançados. Então é impossível nós olharmos ao nosso derredor e não termos motivos suficientes para darmos graças. Então, entenda, a primeira lição, a primeira mensagem nesta noite que precisa estar impregnada no teu coração, para este novo ano que nós estamos entrando: dar graças não é opcional, dar graças deve ser uma rotina presente em nossa vida. Agora, dar graças, quando? Quando? Nós temos uma ordenança, sempre dar graças. Mas dar graças só pelas coisas boas? Não, por todas as coisas.
Claro, tem algumas coisas que nós devemos enumerar aqui, que nós não podemos dar. Nós, por exemplo, não podemos dar graças pelo mal moral, por exemplo. Está lá alguém fazendo uma injustiça, obrigado. Não, também não é assim. Tem algumas coisas, por exemplo, que nós não devemos dar graças. Por exemplo, uma família, o marido é um viciado, é um drogado. A esposa não vai dar graças por um marido viciado, por exemplo, em droga. Então, esses males morais nós não podemos dar graças. Por exemplo, os pais não podem dar graças quando um filho cai nas drogas, por exemplo. Nós não podemos dar graças quando uma família, por exemplo, ou alguém enriquece ilicitamente. Tem uns vídeos no Instagram, sei lá, em vários lugares, aí as pessoas até, eu não sei se vão lá e dão graças, por exemplo, até contam isso como testemunho. Essa semana eu consegui lucrar indevidamente e aí Deus me abençoou. Não, nós não podemos não ficar felizes e dar graças quando alguém enriquece ou ganha dinheiro de uma forma ilícita, por exemplo. Isso não faz parte da nossa ética moral. Nós temos uma ética, nossa ética ela é bíblica. Então, nós precisamos, por exemplo, dar graças pelos dias de sol, pelos dias de chuva. Muitas pessoas pensam que quando tem sol o dia é bom, quando chove o dia não é bom. Não, nós entendemos que nós precisamos dar graças pela chuva e pelo sol. Nós devemos dar graça quando nós temos abundância e quando nós estamos em escassez. Nós devemos dar graças quando nós estamos com saúde ou quando nós estamos enfermos. Nós precisamos dar graças em todas as circunstâncias. Não dar graças pelo mal, uma forma de incentivar o mal, mas nós temos que entender que coisas más também acontecem com os que são justos e quando são bons. Dar graças sempre. A Bíblia diz, dando sempre graças. Não é apenas de uma forma esporádica. Não é somente no culto da virada, no dia 31, quando nós vamos lá contar o nosso testemunho, agora eu vou agradecer. Ou as pessoas elas tendem a dizer assim, eu vou na igreja para agradecer. Não. A nossa vida ela deve ser uma ação de graças e não um comparecimento esporádico. De vez em quando eu me lembro de dar graças. Não, eu preciso dar graças sempre. A Escritura nos ensina a dar graças sempre, Isso deve ser uma atitude sempre. Aí eu olho para Jó. Jó, ele agradecia em tempo todo. Em tempo todo. Agora, a quem nós devemos dar graças? Para quem nós devemos dar graças? Está no versículo. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Então, a nossa gratidão ela deve ser endereçada a alguém. A nossa gratidão ela deve ser endereçada a Deus somente. Ele é a origem de todas as bênçãos. Dele procede toda a boa dádiva, diz a palavra de Deus. Das mãos de Deus emanam todos os tesouros, toda a bondade, todo amor emana de Deus. É do céu que jorra todas as bênçãos sobre nós. Então, não agradecemos a nós mesmos, nem a ídolos, a deuses, mas porque hoje, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. E isso como igreja, nós precisamos ter muito cuidado. E nós tentamos deixar transparecer isso sempre. Que quando você é abençoado, você precisa agradecer a Deus. Quando você é abençoado, você precisa entender que quem originou essa bênção é Deus. Quando você é agraciado com alguma coisa, é a Deus. Hoje nós temos muitas coisas erradas que nós vemos muitas vezes dentro de igrejas. Nós gastamos muitas vezes tempo
tempo agradecendo a pessoas. Eu não estou dizendo que nós não devemos honrar pessoas. Eu creio que isso é fundamental. Precisamos. Mas nós não podemos confundir a honra que deveria ser dada a Deus, nós estamos tributando a pessoas. Isso é enganoso. A nossa própria salvação, nós precisamos tributar a Deus somente, por exemplo. Nós precisamos observar e ter muito cuidado. Entender que graças à graça de Jesus, nós somos salvos. Né? Esses dias eu vi um vídeo muito maravilhoso. Por exemplo, muitas pessoas elas ensinam a perda da salvação. É somente abrir um parênteses nesse sermão. As pessoas elas ensinam a perda da salvação. Elas dizem assim: olha, ontem eu estava salvo porque, e hoje eu perdi. Aí essa pessoa ela dá a entender o quê? Que ontem ela era uma pessoa boa. E graças à bondade dela, ela era uma pessoa salva. Mas hoje ela pecou, ela cometeu um deslize. Logo ela perdeu a salvação. O que você entende? Que a salvação é mérito dela. Por isso que nós ensinamos que nós somos salvos pela graça, pelo sacrifício, pela justiça de Cristo. Quer que nós estamos fazendo coisas boas, somos salvos. Quer que nós pecamos, mas com o coração contrito, nós entendemos que nós pertencemos a Cristo somente. Se você está aqui hoje em uma igreja, se você está aqui, é porque é graças a Deus. Nós somos apenas ferramentas. Eu já batizei muitas pessoas, eu já evangelizei muitas pessoas e graças a isso as pessoas chegaram a Cristo, mas eu entendo que eu não mereço honra nenhuma, isso é dom de Deus. Eu me sinto um privilegiado e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E nós não podemos confundir isso. Eu não posso pegar a honra, a glória que é de Deus. Por isso sempre falo aqui, eu creio que eu falo isso em toda pregação. Ninguém poderá chegar no céu um dia e não dar glórias a Deus de forma plena pela sua salvação. O mérito de estar lá é apenas de Cristo. Então, entenda, Deus ele é o nosso Criador, Deus é o nosso provedor, Deus ele é o nosso protetor, Deus ele é o nosso redentor. Então dê a graças a Deus. Como nós devemos fazer isso? O próprio versículo diz: dando graças a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Houve alguém que fez, que executou, houve alguém que media todas as alegrias, todas as bênçãos para nós, e este alguém é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós devemos expressar toda a nossa alegria. Abandone a murmuração, não murmure, isso faz mal. E aí eu entro no segundo ponto, o último ponto deste sermão. A oração do Pai Nosso, em Mateus 6, no versículo 9 ao versículo 14. A Associação de Psicologia Americana, ela mostra que pacientes que demonstravam gratidão, mais gratidão, apresentavam níveis menores de presença de alguma inflamação no organismo. Por exemplo, principalmente a situações relacionadas a uma saúde cardíaca. Uma pessoa que é mais grata, ela dorme melhor, ela tem uma melhor qualidade de sono, ela tem um humor melhor, ela tem menos fadiga. A gratidão, ela pode se tornar um hábito, né? Um hábito que fica registrado naquela massa cinzenta que tu tem na tua cabeça, no teu cérebro. A gratidão, ela é um ponto importante e decisivo em todos os relacionamentos. Casais, por exemplo, que vivem agradecidos, eles vivem mais tempo, mais felizes, têm uma qualidade de vida melhor. Se você olhar para a oração do Pai Nosso, você não vai ver nenhuma pontuação de gratidão, por exemplo.
Não vai falar especificamente em gratidão. Fala-se em 3 petições. As 3 primeiras petições, elas são direcionadas a Deus, e as últimas 3 petições, elas são direcionadas a nós, às pessoas. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, né? Inclusive, isso é um ponto importante. Ainda aqui no Brasil é muito confundido, né? Isso é uma prática católica, oração, né? Por exemplo, na igreja lá em Hamburgo, né? Eventualmente, não é todo culto, né? Se faz a oração do Pai Nosso, né? Pastor Guerra também, nós quando estivemos lá fizemos também. É uma oração bíblica. Então, você eventualmente também pode fazer a oração do Pai Nosso, né? Está na Bíblia, né? Diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Esse texto ele nos ensina um modo justo de viver, por exemplo. Jesus ele nos ensina sobre a oração. Quem é que faz a oração do Pai Nosso? Esse é o ponto que eu quero falar nessa noite. Nós vimos aqui que nós devemos dar graças, certo? Ok. Como nós devemos dar graças? Mas aqui eu quero frisar por que nós devemos dar graças. Somente faz a oração do Pai Nosso quem tem um coração grato. Essa é a forma que nós nos apresentamos. A oração do Pai Nosso é alguém que entendeu a vida, a sua vida, ela entendeu. Jesus ele vai dizer que nós não deveríamos nos preocupar com expressões corporais quando nós vamos orar. Jesus ele nos ensinou que nós não deveríamos nos preocupar com espaço físico quando nós vamos orar. Jesus ele nos ensina que nós não deveríamos usar repetição de palavras como se Deus não estivesse entendendo a oração. Mas uma coisa nós temos que entender e nós precisamos frisar aqui, que quando nós entendemos essa oração, esse modelo de oração, é que nós entendemos o Evangelho. Por isso que Jesus está dizendo assim, não adianta ficar repetindo a oração. Jesus ele sabe exatamente o que nós vamos orar, sim, mas nós não podemos simplesmente orar sem entender a oração. Vamos tentar detalhar aqui. Olha só, pelo que você é grato, ou por que você está orando essa oração. Em primeiro lugar, eu sou grato ao meu Deus, porque eu tenho um Pai, e esse Pai é nosso. Olha só que maravilhoso. Quando eu oro a Deus, Pai nosso que estás no céu, eu entendo que eu tenho Deus por Pai, e esse meu Pai, Ele está regendo a história. Se você ler todo o capítulo 6, Jesus ele diz, por que vocês estão ansiosos? Olha para os passarinhos, eles não semeiam, mas eles estão bem alimentados. Olha para as flores no campo. E quando eu olho para essa oração, Pai Nosso, eu entendo, Ele está no lugar mais sublime, Ele está nos céus. E Ele está regendo a história. Ele escreveu a história, e nada do que Ele predeterminou vai escapar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas além de Ele ser Todo-Poderoso, Ele é meu Pai. E esse Pai, Ele não é um Deus ausente. E nesses dias nós estamos comemorando a sua vinda. O Deus Emanuel, Ele veio até nós como? Esse Deus todo soberano. Ele é o Criador, Ele é o regente do universo, Ele está nas rédeas do universo. Ele veio até nós através de Jesus Cristo. E Ele estabeleceu o seu eterno reino no meio de nós. Então, eu tenho um Pai Nosso. Ele está nos céus. Ele está regendo a história. Ele veio até nós, Ele está em nós, através de Jesus Cristo. Ele está em nós. E acima de tudo, a sua vontade, ela é boa e perfeita.
Sabe qual é o lugar mais seguro que você pode estar na face da terra? É estar na vontade de Deus, Pai. Não importa onde você está, não importa a tua situação, mas você estando na vontade de Deus Pai, você está no lugar mais sublime, mais seguro dessa terra. E quando você entende isso, você pode tranquilamente fazer essa oração. Em segundo lugar, eu sou grato a Deus porque o pão é nosso. Quer dizer, o pão é algo que nós comemos diariamente, não é verdade? Eu não tenho esse costume, mas aqui está falando da provisão diária. Este Pai, Ele nos dá a provisão diária, o seu cuidado é constante. Deus, Ele não nos visita, Deus, Ele não olha, hoje Ele está com os seus olhos virados lá para o Ocidente, para o Oriente, por exemplo. Ele está olhando agora para os nossos irmãos lá na Ucrânia, apenas na Alemanha. Amanhã, quem sabe, Ele vai virar o seu rosto e vai olhar para o Brasil. Não, a Bíblia diz que o seu cuidado ele é diário. Deus ele não vem de vez em quando, não. O pão nosso de cada dia, quer dizer, a sua provisão, o seu cuidado, a sua presença, ela é diária. Então eu preciso aprender a confiar na firme provisão do Senhor. Este pão ele será compartilhado. O pão de cada dia nos dai hoje. Então, o Pai é nosso, eu sou grato a Deus por isso. O pão é nosso, a provisão é nossa. Em terceiro lugar, o perdão é nosso. Muitas pessoas elas não se atentam a isso, sabe por quê? Porque nós temos falhado na pregação genuína do Evangelho. As igrejas elas têm pecado na pregação genuína do Evangelho. Se esqueceu de pregar sobre a depravação total, se esqueceu de pregar que o homem é pecador, se esqueceu. Aí as pessoas elas simplesmente acham, eu não preciso de perdão por quê? Eu não fiz nada para Deus. Esquecemos nós de que nós somos rebeldes, pecadores, e nós estamos separados de Deus, nós somos inimigos de Deus, diz a palavra do Senhor. Mas então, quando eu faço a oração do Pai Nosso, eu preciso entender que o pecado, ele se transforma em uma dívida. Eu tenho uma dívida. Quem é que perde, às vezes, o sono porque tem dívidas? Quem não tem dívidas? Principalmente nós brasileiros, né? Nós temos, e aí nós perdemos o sono muitas vezes. Ok, mas isso são coisas normais até. Mas quando eu entendo que eu sou pecador e que o meu pecado é uma dívida que eu tenho para com Deus, e eu entendo que essa dívida, que esse perdão é nosso, Ele nos alcançou o perdão, aí eu posso ficar tranquilo. Então eu faço essa oração com gratidão, porque essas nossas dívidas que nós temos ali, cada um tem aí, né? Elas são passageiras. Você paga, deixa de existir. Mas as dívidas que nós temos com os céus, a dívida que nós temos, que o homem tem com Deus, elas nos levam à morte. E aí quando eu entendo que em Cristo eu sou perdoado dessas dívidas, eu sou livrado da morte, esse peso do endividamento, ele cegou a gratidão, ele silenciou o nosso cântico, levou embora a satisfação. Agora somente o fato de eu ter a certeza de que eu fui perdoado, de eu fui livrado dessa dívida, agora eu tenho um coração grato a Deus. Eu sou perdoado, eu posso voltar a sorrir, eu posso voltar a cantar, né? Então por isso eu preciso ser grato que o perdão é nosso. Eu fui perdoado. Glória a Deus por isso. Pela misericórdia de Deus, nós chegamos ao final de mais um ano. E conforme os anos eles vão se despedindo, nós estamos nos aproximando na culminação da nossa salvação. Da cereja do bolo, eu sempre digo assim. A nossa salvação em Cristo, ela é concreta. Mas conforme os anos eles vão passando, agora o Senhor ele vai nos chamando, e a Bíblia ela nos conclama para isso. Em tudo dai graças,
Quer dizer, sejam gratos a Deus. Sejam gratos a Deus. É necessário observarmos que Jesus ele nos dá um alerta a respeito da terrível do inimigo da oração e da gratidão. Muitas vezes o diabo, em forma de tentação, o inimigo de nossas almas, ele constantemente tenta nos levar a becos, as circunstâncias, as situações que nós deixemos de orar e de ser gratos a Deus. Mas eu quero te conclamar nessa noite. Eu sei, quem sabe, que está complicado, está difícil. Mas volte os teus olhos para Deus e seja grato pelo que você tem, pelo que você é. Você é um salvo em Cristo Jesus. Não deixa que o diabo roube a tua alegria. Não deixa que o diabo te tente e você caia nas tentações. Não deixe que o diabo te amedronte, mas olhe para quem é todo-poderoso. Olhe para quem é mais poderoso e pode te livrar de todas essas coisas. As coisas elas estão cada vez mais complicadas, é verdade, está cada vez mais difícil, para o contexto cristão. Quando nós olhávamos, anos atrás, eu olhava meu pai pregar, eu olhava para os missionários que vinham pregar, se ouvia falar muito sobre apostasia. E eu sempre carregava isso na minha mente, eu pensava, poxa, apostasia então quer dizer que as igrejas elas vão se esvaziar, ninguém não vai querer mais saber do Evangelho. Mas aí quando a gente vai amadurecendo, nós entendemos que a apostasia na verdade é deixar o que é verdadeiro, deixar, por exemplo, uma igreja bíblica, deixar de ouvir o Evangelho para ouvir coisas que satisfazem a alma, as emoções. Porque Pedro ele vai nos falar que nos últimos dias haverá muitos falsos mestres, falsos doutores, e muitos seguirão o que eles vão ensinar. Isso é uma forma de apostasia. Louve a Deus porque você ouviu o verdadeiro Evangelho, está ouvindo o verdadeiro Evangelho. E que este ano de 2025 nós temos pela frente. Nós precisamos de todos para que nós possamos voltar e ser gratos pelo que Deus nos deu neste ano. Mas agradecermos também a Deus pelas almas que o Senhor vai nos mandar. Eu entendo, eu confio que o Senhor vai acrescentar vidas. Mas agradecemos a Deus por você que está aqui. Nem todas as pessoas elas gostam de estar onde tem poucos. O homem, ele gosta de estar onde tem muitos. Onde tem muitos, onde tem fama, onde tem onde tem status. Mas os verdadeiros, os cristãos, eles gostam de estar onde tem a verdade, a palavra de Deus. O Senhor dá o crescimento, nós apenas somos semeadores. Vamos agradecer a Deus por este ano de 2024. Que bom ter você aqui conosco. Que bom que a tua família está aqui. Que bom. E vamos continuar. Não sei o que 2025 nos reserva. Mas uma coisa eu digo. Mesmo que as previsões sejam terríveis, em vista dos acontecimentos políticos, os acontecimentos climáticos, mas nós não podemos tirar os olhos de Cristo. Lá é o nosso lugar mais seguro. Pai nosso que estais no céu, seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus é boa. Ela é boa. Fé não é... Hoje as pessoas dizem assim, levanta e anda em nome de Jesus. Eles agem, isso é fé. Bom, ok, pode ser. Mas fé é quando nós dizemos, Pai, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, assim no céu como na terra. Senhor, a tua vontade. É o confiar na vontade de Deus. Isso é fé. Deixa Deus conduzir a nossa vida. Vamos nos focar.